Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 30 de abril de 2025, é quarta, e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro, então responsável pela forma como a gente se traduz, como a gente se comunica. Também pode falar sobre comércio, ele também é o deus do comércio. Então a gente pode se conectar hoje com esse deus, pensando nessas trocas, ainda mais que Mercúrio está em Áries, nessas trocas mais rápidas, nesses aprendizados mais rápidos, nessa comunicação mais assertiva, mais direta, né? A gente ter essa coragem para se comunicar, falar dessa forma mais assertiva mesmo, né? Ter essa comunicação mais assertiva no dia de hoje. Bom, o Mercúrio está em Áries e hoje a Vênus também vai acompanhar e vai ingressar no signo de Áries, mas depois a gente fala mais sobre isso. Então, é um bom dia para a gente se voltar para as conversas, para as negociações, para essas trocas, para esses movimentos, para esses estudos, cuidar com essa questão, às vezes, da impulsividade, da pressa, né? Às vezes a gente fala antes de pensar, então trazer um pouco de reflexão no sentido de estar presente, né? Às vezes é preciso a gente reagir, a gente tomar essas decisões rápidas, mas é estar presente, estar consciente, pensando que Ares é regido por Marte, que muitas vezes traz esse impulso, essa ação, mas também vai falar, Ares também exalta o Sol, então exalta essas qualidades solares de luz, de clareza, de iluminação, de presença, né, de consciência de si, de estar centrada em si, tá? Mercúrio, ele tem o seu júbilo na casa um, então quem tem Mercúrio ali no mesmo signo que o ascendente é muito bom para essas questões de comunicação, né? Sempre vai depender também do signo, né? Que às vezes pode ser mais introspectivo, mais extrovertido, mas onde a gente tem Mercúrio no nosso mapa, pode ser uma área ali de interesse, que a gente busca esses conhecimentos, busca esses saberes, busca essa movimentação. O signo também, ele traz a forma, né? Então, signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, muitas vezes é através da experiência, através da energia. Mercúrio em signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, é mais prática, é mais pôr a mão na massa mesmo. Mercúrio em signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, se volta mesmo para a questão mais mental, esse entendimento mais racional, essa busca, né, de teorizar, também essas questões sociais. E quem tem Mercúrio em signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes, muitas vezes tem essa comunicação mais emocional, então muitas vezes tenta expressar muito é, esse indizível, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes se volta mais para essas práticas artísticas, espirituais, criativas, que a gente consegue traduzir de alguma forma essas águas, a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos, tá? Então, vamos para o primeiro aspecto do dia. 2h50, a Lua em Gêmeos, ela fez um sextil com Mercúrio em Áries, que é o regente dela. Então, Gêmeos é regido por Mercúrio. Mercúrio rege o signo de Gêmeos e de Virgem. Então, se você tem planetas em Gêmeos ou em Virgem no seu mapa, é interessante você olhar onde está Mercúrio, que daí você consegue aprofundar, entender mais. E todo mundo tem todos os signos, então as casas no seu mapa regidas por Gêmeos por Gêmeos e por Virgem são regidas por Mercúrio. E é sempre interessante olhar, até pensando na retrogradação de Mercúrio. Então, esses temas, normalmente, você vai sempre estar revisando, sempre vai estar retomando algo, né? Já que Mercúrio ele fica 3 a 4 vezes por ano retrógrado, tá? Todo ano. Então, pensando que a gente está nessa lua nova, que é mais esse momento favorável para intenção, para reflexão, a lua está muito próximo do sol. A lua vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções, o ritmo, o clima, o humor do dia. Então, quando ela aspecta, quando ela vê algum astro, ela traz essa percepção para si, ela traz esse entendimento para si. E Mercúrio realmente vai falar sobre essa compreensão mental. Também sobre estudos, por exemplo, né? Então, favorece essa racionalização dos assuntos lunares, né? Dos sentimentos, das emoções, da questão corporal, das nossas necessidades. Então, pode ser um momento que a gente dá a voz para o nosso corpo. A gente compreende alguma das nossas emoções, principalmente de ontem, por exemplo.
né? Às vezes também buscando ferramentas para expressão, principalmente essa expressão emocional. Então, é uma troca ali que facilita, né? O sextil é um aspecto de harmonia, um aspecto venusiano, até pensando que às vezes também pode facilitar alguma expressão artística, criativa, das nossas emoções. Então, Mercúrio, ele vai representar a fala, a escuta, e então essa escuta do nosso corpo, né? Essa expressão do nosso corpo, tá? Lembrando que Mercúrio está em Áries, muito rápido, traz essa agilidade mental, então acaba ajudando nesse processamento emocional também, lembrando que a Lua, ela vai falar sobre os nossos padrões emocionais, mas padrões de comportamento, padrões de nutrição, e até pensar que quando a Lua está em Gêmeos, muitas vezes a gente busca alimentos assim mais rápidos, né? Ainda mais que está sendo regido por Mercúrio em Áries, alimentos mais rápidos. Então, vê às vezes também se você não tem se alimentado com muita pressa, até pensando que a gente está na lunação taurina, o Sol em Touro, que pede mais esse prazer que vem muitas vezes é, de uma certa lentidão, né? De uma certa, seguindo o nosso ritmo, né? Trazendo essa presença ali para as sensações físicas. Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, facilita a organização mental, bom para escrita, para estudos, para comunicação. Acho que isso eu trouxe também, né, ontem. Às vezes a gente falar, ou às vezes a gente se gravar falando, né? O quanto essa expressão, essa escrita, muitas vezes ajuda a gente a se desidentificar do que a gente está sentindo, né? Então é isso. Até pensando, eu estava lendo um texto agora de manhã que falava sobre despertar espiritual, né? E despertar espiritual é isso, da gente não se conectar mais com. Não que a gente não utilize o nosso lado racional, de crenças, de pensamentos, mas é a gente não se identificar, né? Enfim. O próximo aspecto que a Lua vai fazer, então ela está se direcionando agora para esse aspecto 13h58. Então, até esse horário, ela está cada vez mais próximo, cada vez se aproximando mais de Júpiter. Então, a Lua está em Gêmeos, Júpiter está em Gêmeos, então eles se fundem, eles vão ficar conjuntos dali. E a Lua, ela tem essa natureza muito receptiva. Quando dois astros se encontram, é como se eles misturassem a sua natureza. Então, a Lua vai falar sobre emoções, corpo, nutrição. Júpiter vai falar sobre expansão, sorte, bênçãos, otimismo, crença, né, verdade. Então, a gente se nutrir disso, tá? Também podem ser estudos, conhecimentos, aprendizados sobre nutrição, por exemplo. Até pensando que Júpiter está conjunto à estrela Capela, que é a estrela da cabrinha. Então, essa estrela fixa, ela fala sobre, inclusive está associado com a história de Júpiter e Zeus. Júpiter e Zeus era filho de Saturno, Cronos, e ele teve que se refugiar, porque Cronos não estava permitindo que os filhos nascessem. Então, ele se refugiou e durante esse tempo, ele foi alimentado por uma cabrinha, a Malteia. E quando ele estava sendo alimentado, ele acabou quebrando o chifre dela, que se tornou a cornucópia. Então, aquele chifre ali que traz essa abundância inesgotável, sabe? Então, ela foi para o céu, ela acabou ganhando o céu, né? A cabrinha que ganha esse céu. Então, pode ser um dia da gente refletir também sobre abundância, pensando que a cabra, ela traz essa qualidade, então, da nutrição para Zeus. Também pode ser um tema que vem à tona, ainda mais que a Júpiter está conjunto à Lua. E o que mais que eu ia falar, que eu estava pensando nessa relação? Então, pensar também que Júpiter e Zeus estão dentro dessa história, né? Dessa parte do mito dele, que ele é alimentado pela cabra. Então, tem um momento ali que a gente fica só nutrindo, se nutrindo, que a gente precisa nutrir a nossa abundância, a gente precisa alimentar ela. E pode ser através até da percepção da abundância no nosso corpo, à nossa volta, pode ser através da gratidão, que é uma forma da gente trazer Júpiter para próximo de nós. Às vezes, essa questão de fé também é uma possibilidade de acreditar, de cultivar esse otimismo. Que mais que eu estava pensando? Enfim, acho que essas são algumas possibilidades que a gente pode associar, ainda mais dessa conjunção da Lua com Júpiter. Ah, e eu acho que eu já mencionei para vocês
que eu tô com um grupo de meditação do Deepak Chopra, que são 21 dias de práticas de meditação para abundância. Hoje é o penúltimo dia. Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição que eu postei todas as práticas de meditação no meu blog. Daí vocês buscam lá todas as práticas com os exercícios, o link das meditações. E daí, se vocês quiserem praticar, amanhã já é o último dia. Então, assim, são meditações, então você ouve e também tem a tarefa, a prática do dia, tá? Então, são diversas práticas, assim, desde a gente perceber o que a gente já tem de abundante na nossa vida, quanto também a gente liberar esses bloqueios. Então, acho que pode ser bem legal para o dia de hoje, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Então, traz essa expansão, né, mental em relação ao nosso corpo, nossas emoções, nossa sensibilidade. Júpiter, ele amplia, né? Ele expande a nossa consciência, ele está nesses últimos graus ali do signo de Gêmeos, logo ele vai para Câncer, onde ele se sente exaltado. Quando ele está em Gêmeos, não é o melhor lugar para ele estar, porque Júpiter vai falar sobre fé, e Gêmeos é um signo muito mental. Então, às vezes, não fica em toda essa expressão dele, todo, né? Não tem toda essa energia. Às vezes a gente pode se voltar mais para essas questões de entender a mente, né, de buscar conhecimentos mais racionais, às vezes se voltar mais para essas questões de estudos, enfim, questões nesse sentido, assim. Mais que eu ia mencionar sobre isso? Ah, então pensar que práticas também você pode trazer para o seu corpo. Gêmeos, como é um signo mental, então práticas aliadas à mente, né? É um signo de ar, aliadas à respiração, ao som. Isso eu acho que foi uma coisa até que eu trouxe no Céu da Semana, que eu fiz com a Mai, né? A gente fez uma previsão, uma análise da semana. Então, se vocês quiserem ouvir também para aprofundar, então é um bom momento para a gente se conectar com esses assuntos jupiteriais, que vão desde faculdade, fala sobre justiça, vai falar sobre a nossa verdade, vai falar sobre a nossa noção de propósito, tá? Então ali estuda, busca estudar as coisas que você gosta, fazer uma prática de meditação, de movimentar o corpo também, porque Gêmeos é esse signo mutável, adaptável. Então, também essa expansão através do movimento, das trocas. Acho que isso também fala muito desse fluxo da abundância, né? A gente perceber tudo que a gente tem e colocar também disponível para o mundo. Acho que isso era até um questionamento que estava me vindo agora, quando eu estava escrevendo. É a gente pensar se a gente precisa de mais conhecimento ou de coragem para começar a compartilhar esse conhecimento, né? Uma coisa que me veio enquanto eu estava escrevendo. Enfim. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Então, favorece esse otimismo, essa racionalização também. Cuidar muitas vezes com essa dispersão, com esses exageros, né, que às vezes Júpiter traz, principalmente em relação às emoções, em relação à nutrição, que são os temas lunares, tá? Às vezes uma falta de foco, uma desorganização, que às vezes são muitas ideias que a gente não consegue digerir, a gente não consegue construir, a gente não consegue estruturar. Então, às vezes, escolher uma. E aí, 14 e 16, a Vênus vai ingressar em Áries. Então, ela está sendo regida pelo Martim Leão agora. Então, ela sai do signo de Peixes, aonde ela se sente exaltada, aonde ela traz muito essas questões do inconsciente à tona, da sensibilidade, das emoções, até da espiritualidade. E agora ela volta mais, agora sendo regida por Marte, traz mais essa ação, essa busca de assertividade. Pensar então nessas questões de autonomia, de independência, né, dos assuntos venusianos, que é prazer, que que são os relacionamentos, é a questão estética também. Então, pode trazer coragem para esses assuntos, né, no sentido de, às vezes, iniciar um relacionamento, né, iniciar uma conquista também nesse sentido, porque a Ares vai falar muito disso. Também pode trazer questões, às vezes, de beleza, sabe? Iniciar algo assim que você, eu acho bonito isso, mas eu nunca tive coragem de usar, também favorece isso.
já que Vênus vai falar sobre roupas, sobre adereços, né? Sobre o que a gente acha bonito. O que mais? Então é isso, é como se ela tirasse essas roupas assim, onde ela se sente exaltada e começa a vestir essas roupas de Marte, que tem mais a ver com uma armadura, né, com uma roupa assim pronta para guerra, pronta para ir à luta, pronta para fazer acontecer. Então, às vezes é um lugar difícil para Vênus estar, porque a Vênus ela tem essa qualidade de união, né? Ainda mais no, quando ela está em Peixes, que é esse signo de água que conecta. Então, ela perde essa umidade e ganha esse fogo, ganha essa ação, essa iniciativa, essa pressa. Então, às vezes, essa vontade de conquistar, essa questão dos desejos mais rápido, de buscar independência, autonomia nas relações, tá? Então, ter essa coragem para iniciar esses projetos artísticos, estéticos também. Então, acho que é isso para o céu do dia de hoje. Deixa eu ver se tem algo mais. É isso. São esses os aspectos. Amanhã a Lua já vai ingressar em Câncer, 4h23, e ela já vai fazer uma quadratura com essa Vênus que acabou de ingressar em Áries, que é um aspecto que às vezes traz uma dificuldade. Então, cuidar ali de manhã, que às vezes pode trazer assim, uma sensação de falta, de escassez, de não ser valorizada, não se sentir amada, tá? Mas quando ela ingressar em Leão, vai fazer um trígono e daí já ajuda a fluir, tá? Mas às vezes vem essas carências, essa falta quando a Lua estiver em Câncer. Deixa eu ver se eu anotei algo mais para falar para vocês. Então, acho que é isso para o dia de hoje. Então, se vocês quiserem se aprofundar, tem o episódio do Céu da Semana com a Mai. Tem episódio já sobre Mercúrio em Áries, o Marte em Leão, até Vênus em Áries, porque ela estava retrógrada, né? Ela retrogradou para Peixes, agora ela vai voltar para Áries. Então eu já fiz uns 2 meses atrás, também vou postar na descrição. E acho que é isso para o dia de hoje. Então, deixa eu abrir aqui, pensando nos temas, então, que essa lua em Gêmeos ela pode trazer para cada um dos ascendentes, tá? Para o ascendente em Áries, então, às vezes traz essa questão ali de pequenas viagens, pequenos cursos, comunicação. Para quem tem ascendente em Touro, pode trazer a questão das fontes de renda, da forma como lida com o dinheiro, com a alimentação. Para quem tem ascendente em Gêmeos, questões assim de entender o que te motiva, né, de trazer essas práticas ali em relação ao seu corpo, né, a sua vitalidade para o dia a dia. Quem tem ascendente em câncer, questões de saúde mental, então às vezes trazer esse cuidado, essa nutrição ali, expandir a forma como você olha para isso, às vezes entendendo mais sobre o seu inconsciente. Quem tem ascendente em leão, amigos, grupos, projetos, esperanças de vida, então às vezes pensar em se conectar com pessoas que têm os mesmos ideais que você, que tenham, às vezes, um grupo de estudos, por exemplo, tá? Ou às vezes algo relacionado a até espiritualidade também, pensando que Júpiter está ali. Quem tem ascendente virgem, questões de carreira, fama, visibilidade pública, então pode ser um momento ali de expansão. Quem tem ascendente em Libra, questões de espiritualidade, estudos acadêmicos, propósito. Então, às vezes, também trazer essas práticas espirituais para o corpo. Quem tem ascendente escorpião é um momento ali de encerramentos, de finalizações, de olhar para questões de dívidas, de recursos compartilhados, de investimentos. Às vezes, incorporar práticas ali que auxiliem na ansiedade, né, nessa angústia que vem com os fins, com esses encerramentos. Quem tem ascendente sagitário, então Lua e Júpiter estão transitando ali na sua casa das relações, das parcerias, das associações, então pode ser um bom momento ali para refletir também sobre esses padrões, dinâmicas de relacionamento que realmente te nutre. Quem tem ascendente Capricórnio, questões de saúde, cura, hábitos, rituais, esse trabalho diário, né? Perceber se às vezes você não está se cansando com tanta informação, acumulando muitos conhecimentos. Quem tem ascendente Aquário, casa 5. Então, ali deve estar tendo uma expansão na questão das artes, nessa criatividade, né, nessa expressão artística, criativa, hobbies, lazer, prazer, diversão, a forma com que você olha para isso.
Também fala sobre jogos, pode falar sobre filhos, fala sobre romances. Quem tem ascendente em peixes, questões ali de casa quatro, lar, família, ancestralidade, as bases, as saídas psicológicas. Então, às vezes, o momento que você pode se voltar mais para sua intimidade, para sua vida privada. Às vezes, pensando também em questões de casa. Ah, eu quero mudar de casa, né? Quero fazer algo diferente ali. Então, também traz isso. Então, é isso para o dia de hoje. Para finalizar, então, eu vou pegar um conselho aqui da deusa, do oráculo da deusa. Uma deusa para o dia de hoje, pensando que a gente está nessa alunação taurina, e evoca muito essas deusas em nós. Saiu a carta Esfinge Desafio. Vamos ver aqui. Aqui. Se eu fizer a pergunta que provoca, você se esforçará por encontrar a resposta. Você aceitará o desafio corajosamente e desafiadoramente. Responderá ao chamado. Você enfrentará o meu desafio com o sangue fervendo, com o cabelo voando elétrico ao vento. Com todo o seu ser, sabendo que todo desafio é uma oportunidade, todo desafio traz uma dádiva, todo desafio está ali para servi-la, ou não, a escolha é sua. A esfinge aparece na mitologia grega como um monstro, cabeça e busto de mulher, corpo de cão, patas de leão, asas de águia e cauda de serpente, que interrogou Édipo. Para os antigos egípcios, ela simboliza um Nilo e suas estações. Ela também era manifestação de Hathor, deusa do nascimento e da morte. A esfinge do Egito foi construída como guardiã dos horizontes, do sol nascente e do sol poente. Ela detém as chaves para os portais da sabedoria. No caminho do conhecimento profundo, os iniciados tendem a enfrentar os desafios propostos pela esfinge. Significado da carta. A esfinge não a deixará passar enquanto você não responder ao seu desafio. Ela pergunta: como você pode enfrentar um desafio e prosperar em todos os aspectos do seu ser? Você pode ser derrubada pelo desafio ou ser chutada, esmurrada, derrotada por ele. Mas como você pode aceitar o desafio e usar a energia contida nele para desenvolver-se? Você tem fugido dos desafios durante toda a sua vida e agora acha que tem energia e poder para enfrentá-los? Talvez seja mais fácil ignorá-los e continuar com o seu comportamento limitado. Ou talvez você ache que a vida está inteiramente confusa. Seja qual for o modo como você lidou com o desafio no passado, ele tende a mudar. O maior desafio de viver é o modo como você responde aos desafios. A esfinge diz que a única via para a totalidade em seu caminho é enfrentar os desafios. Então, hoje é o momento da gente lidar com essas questões. Penso que agora Marte, ele está seguindo esse movimento direto depois que ele retrogradou, e Marte vai falar muito dessa nossa iniciativa de combate, e Mercúrio está nesse signo também de combate. Então, a gente olhar para isso, né? Buscar outras formas. Mas que Júpiter também expande a nossa visão no sentido de ver outras formas da gente lidar com essas questões. Então, é isso para o dia de hoje. Amanhã a gente conversa mais sobre o céu do dia. Uma boa quarta para nós.